vamos dar início a essa reunião, pedindo, por gentileza, que coloquem os seus nomes, cargo que desempenham, distrito, se são convidados, para facilitar a nossa relatoria. Agora eu vou pedir ao companheiro Tássio que, por gentileza, toque o sino. Boa tarde a todos. Tem essa apresentação que teria que ser feita antes do sino, é isso, Tássio? Pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faço, sem problema. Tudo bem. Boa tarde a todos. Para dar início à reunião do Rotary Clube Tijuca, nessa data, o Rotary Internacional com o lema "O Rotary abre oportunidades", com, na sua presidência, o companheiro Holger Knack, período 2020-2021, do Rotary Clube Resorgun-Lamburg-Mulm, da Alemanha. O distrito 4.570 tem na sua administração a companheira Cassima Timone Góes Campanha, do Rotary Clube Campos do Jordão. O Rotary Clube Tijuca, neste período rotário, tem como presidente o companheiro Gustavo Creton. Hoje, na nossa reunião, será presidida pelo companheiro Marcelo Deodoro, que é o nosso vice-presidente. E a reunião terá uma palestra com o nosso convidado Ariovaldo da Silva Lino, com o tema Gatilhos no Comportamento Mental. Solicito uma saudação ao Pavilhão Nacional. Companheiro Marcelo. O sino, por gentileza, companheiro Tássio. Ok. Desculpe. O sino não apareceu, não, mas como eu sempre tenho um sino aqui... Ah, por favor, só um minutinho. Ah. Ok, então agora eu vou pedir à companheira Amália, que deu o nosso brado, o Rotary Clube da Tijuca, o nosso dom para valer. Companheira Amália? Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior. Mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom para valer. Obrigado, companheira Amália. Então, presidente. Eu agora passo a palavra à companheira Zélia, que fará a apresentação do palestrante na data de hoje, 24 de fevereiro de 2021. Companheira Zélia, pode fazer a apresentação do palestrante. Está fechado o seu microfone, Zélia. Obrigada, Tássio. Obrigada, companheiro Marcelo. Me dá a oportunidade de apresentar o palestrante, o Ariovaldo da Silva Lino. Ele, além de excelente profissional, que eu vou aí enumerar nesse currículo, no mini currículo que ele enviou, mas é muito mais extenso, não daria tempo para a gente falar sobre tudo que ele já fez e faz ainda. Então, eu vou falar sobre a formação dele, que ele é pós-graduado em Engenharia Econômica e Engenharia de Segurança de Trabalho,
graduação em Química Industrial, Engenharia Química, Pedagogia, Direito e Farmácia. Formação complementar, ele faz hipnoterapia clínica, psicanálise clínica, investigação do inconsciente não pessoal, acupuntura e auriculoterapia. São os nomezinhos aí complicadinhos de falar às vezes. Sua qualificação é toda ligada a sólidos conhecimentos de supply chain, produção, terceirização, planejamento, análise de demanda e previsões de venda, em controle de qualidade. Desculpa, gente, só um minuto, por favor, desculpa a todos. Reduziu aqui a câmera. Atuação como diretor de implantação de soluções de ERP, experiência em programas mundiais de otimização de plantas industriais, visando redução de unidades para objetivos específicos e claros, com racionalização de mão de obra, redução de custos e horas extras. Classificação para conduzir programas intensivos de pesquisa e desenvolvimento, tanto para produtos como para embalagens. Tem fluência na língua inglesa e espanhol suficiente para leitura e conversação. Sua experiência profissional é a administração de toda a estrutura logística para diversos países da América Latina, com foco principal na Colômbia, Chile e Argentina. Desenvolvimento de fornecedores locais e internacionais, tanto para produtos como para embalagens. Transferências de tecnologias em plantas industriais e em sua desativação como parte de um programa internacional. Recursos alternativos de PCP em conjunto com um programa de DPM. Administração de fretes voltados para economia de custos e satisfação de clientes focado em KPI. Gerenciamento fabril de plantas locais e internacionais. Programas de treinamento para times operacionais dirigidos para trabalhos em grupo, relacionamento interpessoal, visão de hands-on e qualidade. Implantação de unidades fabris para injeção e sopro de plásticos. Projetos de terceirização de fabricação, embalagens e operadores logísticos. Participou de vários cursos, como seminário GRIT, de desenvolvimento gerencial, tratamento de resíduos industriais, liderança participativa e cooperativa, administração de tempo, análise transacional e avaliação de desempenho, gerências por objetivos, técnicas de exposição, jogos de administração de empresas, planejamento e controle, técnicas de entrevistas, finanças para não financeiros, negociação empresarial, gerências de preços, coaching e VSM, Value Stream Mapping. E autor da Planeta Azul Editora, com o livro Não Quero Ser Chefe, com os livros Não Quero Ser Chefe, Modismos das Religiões, Aldeia Chuchu Michu, e participou também de duas coletâneas, classificado para duas coletâneas, como Não Esquecer daquele Natal, e de mulheres, né? E atua empresarialmente como terapeuta, com formação em psicanálise clínica, hipnoterapia clínica, investigação do inconsciente não pessoal, auriculoterapia e acupuntura, que é esse o tema, né? E outras atuações que ele teve, mas é esse o tema principal que ele hoje vai aqui apresentar, essa bela palestra que ele preparou para a gente, com certeza. É só isso, Áureo, quase você me fez perder o fôlego aí para ler esse pequeno currículo seu. Tá certo. Posso falar? Fique à vontade. A palavra... Tá bom. Boa tarde a todos mais uma vez. Quer dizer, a Zélia foi muito assim, explanativa em relação ao meu currículo. Talvez vocês estejam se perguntando por que eu, tendo uma experiência nessa área toda técnica, toda de engenharia, toda voltada para as indústrias, em determinado momento eu decidi partir para essa parte do psicológico, da análise do inconsciente, enfim, tudo isso ligado à mente. Mas esse já era um desejo antigo e uma vez que eu me aposentei, deixei de lado a atividade fabril, eu já vim me dedicando ao estudo de determinados casos, de várias outras disciplinas. E hoje, além dessa questão toda de terapia, eu ainda pratico alguma coisa da área do direito. Alguns casos ainda que ainda estão aí pendentes. Infelizmente, a nossa justiça ela trabalha um pouco tardiamente e muito lenta. Mas hoje o foco é a psicanálise, o estudo da mente e tudo mais.
O nosso trabalho de hoje vai falar um pouquinho sobre gatilhos mentais, né? O gatilho mental ele pode ser visto como algo que fomenta tanto a dor quanto o prazer. O prazer ele é muito explorado dentro da área de marketing, na área de vendas, como ferramenta de persuasão. Os vendedores utilizam isso muito bem quando eles trabalham determinados gatilhos dos seus clientes. Quando eles percebem o desejo do seu cliente, ele consegue enxergar alguma coisa negativa naquilo que ele possui e tenta oferecer alguma coisa melhor, exaltando as vantagens, exaltando aquelas diferenças que podem acrescentar valor ao seu produto. Mas esse não é o foco da nossa palestra de hoje. Hoje eu gostaria de me ater um pouquinho mais à questão dos gatilhos mentais que trazem a dor. A nossa mente aqui, quando eu falo de mente, eu não conheço o público, talvez nós temos aqui psicólogos, psicanalistas, enfim, mais alguns outros terapeutas, mas o foco com que eu trabalho em relação a isso, eu procuro estabelecer paralelos entre o que é o consciente hoje da pessoa, que seria aquela vivência dele do dia a dia que ele passa. Esse momento, por exemplo, que nós estamos passando aqui, estaria gravado no nosso consciente. O subconsciente dele, que ele carrega consigo todas aquelas emoções, sentimentos, experiências passadas, traumáticas ou não, desde o momento que ele veio para este mundo. E existe ainda, para quem crê, para quem gosta do assunto, para quem aprecia, a investigação do inconsciente. Aqui o inconsciente ele é visto como a vida passada do nosso paciente, do nosso cliente. Muita gente não acredita, mas aqueles que creem, as experiências, os trabalhos são muito, muito, muito interessantes. Então, vamos lá. Os gatilhos, como o próprio nome diz, ele é algo que dispara contra alguma coisa e traz para você um sentimento. Esse sentimento pode ser um sentimento negativo ou um sentimento positivo. Né? O que é um sentimento positivo que nós poderíamos dizer? Você está assistindo um vídeo e você lembra de alguém da sua família, lembra da sua mãe, do seu pai, de um momento agradável da sua infância. Você sente prazer, você sente satisfação em estar vivenciando aquilo. Você vai a um restaurante, você pede uma determinada comida, um alimento, você vê, e naquele instante você lembra daquela empadinha, daquele nhoque que a sua mãe fazia, a sua avó fazia, aquele Natal maravilhoso que você passava. Esses são sentimentos positivos, não é? São causados, são provocados por aqueles gatilhos que você tem lá na sua infância, guardados no seu subconsciente, e que trazem boas recordações, trazem boas memórias para você. Mas o problema não são os sentimentos positivos, são os sentimentos negativos, as sensações negativas, aquelas que trazem para você sentimentos de estresse, sentimentos de culpa, ansiedade, depressão, sentimentos de dor, enfim, muitas coisas que você vai percebendo ao longo do seu dia a dia, ao longo da sua vida, e você não consegue analisar exatamente o que acontece com isso. Como é que se trabalha com esses gatilhos? O seu comportamento no dia a dia, ele vai mostrando a você situações que você lida com elas da maneira normal, como qualquer um de nós. Mas determinadas situações, você vai se deparar com desafios. Né? Você vai chegar diante de alguma situação em particular, você vai chorar, você percebe que você se sente triste, se sente mal. De novo, você vê um filme e lembra uma situação que te traz dor, te traz insatisfação. O trabalho da hipnose que nós fazemos, assim como vários outros terapeutas na área de hipnose, é justamente identificar que tipo de gatilhos são esses, que tipo de situações foram essas lá atrás, no seu subconsciente ou até no seu inconsciente, que trazem para você essa sensação de desagrado que você não lembra. Exemplo, de uma paciente em que ela apresentou um quadro de síndrome do pânico depois de ter sofrido algumas questões, falecimento familiar, com roubo de carro, enfim, essas coisas todas, e ela assumiu uma síndrome de pânico violentíssima. Ela não saía de casa de jeito algum, se trancava dentro de casa e não saía, até que nós conseguimos fazer um trabalho de hipnoterapia com ela. E o que apareceu? Ela, aos 11 anos, brincando com os irmãos, ela tinha 3 irmãos, brincando com os irmãos, eles estavam brincando de mocinho, índio, bandido, e os irmãos amarraram ela na cadeira.
né? A brincadeira estava muito bonita, estava muito legal, só que em determinado momento faltou luz. Era de noite, os irmãos se mandaram de casa e ela ficou presa na cadeira, amarrada, gritando por socorro, querendo sair dali. A situação acabou, né? A luz voltou, eles tiraram, deu tudo certo. Aparentemente, esse quadro se apagou da cabeça dela, da memória dela, mas não foi o que aconteceu. Bastou que uma situação lá na frente, mais ou menos 40 anos depois, viesse aparecer como um gatilho, não é? Trazer esse gatilho de volta e ela se despertar para essa síndrome do pânico. Uma vez que nós fomos lá atrás e verificamos o que tinha acontecido, nós ressignificamos, essa expressão ressignificar, ela vem muito da hipnose. Você ressignifica uma situação, trabalha com ela de uma outra forma e ela passa a ver aquilo com as informações que ela tem hoje. Ela, hoje, é uma pessoa adulta, consegue perceber que aquilo que aconteceu foi uma brincadeira, foi uma situação infantil, e que ela não deveria ter dado o valor que ela deu dentro da sua mente para aquela situação que trouxe essa síndrome do pânico. Você ressignifica aquela situação e, em pouco tempo, ela se cura disso. E assim, nós lidamos com diversas questões que ficam lá atrás, que às vezes a gente diz assim, caramba, isso é uma coisa de criança, da nossa infância, o que aconteceu ali? Às vezes você tem uma mulher que não consegue se relacionar com muitos homens. Você vai tentar identificar o porquê disso, você vai ver que às vezes lá na infância, a família dela só tinha homens, o pai era repressor, os irmãos eram repressores, então ela guarda dentro de si aquele retrato da figura masculina como sendo alguma coisa agressiva. E quando essa pessoa, às vezes, está conversando com você, pode até ser uma mulher, no mesmo sexo, está conversando com você, e essa pessoa fala um pouco mais alto, ela já se acusa, ela já se ressente disso, porque aquela fala mais alta traz para ela a recordação daquilo que aconteceu lá atrás e que ela não lembrava. Aquilo está guardado no seu subconsciente. É preciso, então, que você trabalhe uma terapia com ela, seja ela uma terapia com psicólogo, com psicanalista, ou até mesmo, se for o caso, com psiquiatras, com os médicos, mas ela precisa de terapia, ela precisa ser tratada em relação a isso. A hipnose, para a gente, é o caminho mais fácil, mais rápido, que nos conduz a isso, porque no momento que você trabalha a hipnose, você rebaixa a razão crítica da pessoa. E no momento que você rebaixa a razão crítica dela, você consegue fazer com que ela faça essa viagem no tempo, né? Ela regrida dentro da sua vida atual ou, de novo, a vidas passadas, e ela consiga recuperar esse estado de consciência mental mais agradável para ela. Muitos desses gatilhos eles estão ligados a vidas passadas. Se me permitem um pouco falar sobre isso, às vezes você tem um sintoma físico que ele surge para você e você não sabe de onde ele tem. Eu vi que nós temos um médico aqui entre os companheiros do Rotary. Às vezes a pessoa tem um quadro de asma, um quadro de bronquite, por exemplo, e ela até é tratada com medicamentos, ela consegue passar por essas crises, mas ela persiste. E às vezes, quando nós fazemos essa investigação do inconsciente, e ela consegue passear, consegue andar, trafegar por uma vida passada dela, ela vai perceber que numa vida passada dela, ela teve uma experiência, passou por uma doença, passou por uma coisa semelhante, em que ela trouxe esse trauma com ela no seu inconsciente. Várias experiências nossas já mostraram isso. E quando você trabalha o inconsciente nesse sentido, você consegue trazer a pessoa até aquela vida que para ela foi importante. Você a faz reviver aquela vida como se ela fosse simplesmente uma telespectadora, uma assistente, ela não está ali dentro, ela está assistindo a vida dela, e ela vive aquela vida até o momento que ela consegue assistir a sua própria morte, que muitas vezes foi causada por aquela doença, no caso que eu citei de bronquite, de asma, ela pode ter morrido de tuberculose, por exemplo, e ela traz consigo, no seu inconsciente, na sua personalidade congênita que atravessa o tempo, ela traz isso com ela. E, por mais incrível que possa parecer, meus amigos, a partir do momento que ela toma consciência do que aconteceu com ela nessa vida passada, a doença dela do presente apresenta uma melhora fantástica. É uma coisa assim
impressionante quando você olha de fora. Quando você está vivenciando isso no seu dia a dia, isso torna fácil. Então, esses gatilhos que nós mencionamos, que podem estar, eles estão guardados na sua memória, eles podem estar no seu subconsciente, no seu inconsciente. Quando você os traz de volta e você os ressignifica, você dá uma outra visão a eles, eles conduzem a estados de melhora. Antigamente, essa área de investigação do inconsciente não pessoal, ele era conhecido como nome de psicoterapia reencarnacionista para regressão terapêutica. Essa era a maneira como tratado pela Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Entretanto, esse nome reencarnação, ele acabou sendo um pouco assim, mal trabalhado por algumas pessoas que não acreditam na reencarnação. Então, a associação preferiu tirar esse termo e trabalhar com a investigação do inconsciente não pessoal, que é a personalidade congênita da pessoa. Qual é o segredo para nós trabalharmos esses gatilhos quando você não tem condições de frequentar uma terapia? De novo, seja com um psicólogo, seja com um psicanalista, seja com um psiquiatra. Como é que você faz isso? Cabe a cada um de nós que identificamos uma situação que para nós ela é crítica, que para nós ela causa um trauma, um desconforto. Por exemplo, eu vou ao mar e não consigo entrar na água. Por algum motivo, eu não tenho medo de água. Aconteceu alguma coisa na minha vida passada ou nesta vida atual que me faz ter medo de água. Eu mesmo sou um caso desse. Quando eu era jovem, já meus 10 anos, quase morri afogado numa piscina. Para poder passar por esse trauma, foi um tempo grande. Hoje mergulho, faço mergulho autônomo, já está superado. Mas são coisas que às vezes você tem, você não consegue vencer. Aí você está na beira do mar e você não quer entrar na água. Você está com medo da água. Você pode simplesmente lembrar de alguma coisa muito mais agradável do que isso. Você pode lembrar de um ato de pescar, talvez, ou um ato de correr na areia que lhe faça bem. Você transforma um sentimento negativo num sentimento positivo. E o segredo está justamente em você tentar identificar quais são esses gatilhos que te fazem mal e, enquanto você não consegue um tratamento, você substituí-los por momentos mais agradáveis. Esse é o segredo de você trabalhar com os gatilhos. Não é tarefa fácil, é uma tarefa difícil, porque você precisa fazer um retrospecto da sua vida, daqueles momentos que você passa, até você conseguir descobrir o que traz isso dentro de você. E mesmo que você não consiga identificar, o que é muito difícil, mas se você souber que aquele momento de negatividade, de tensão, de estresse, de ansiedade está chegando para você, tente trocá-lo por um sentimento positivo. Tente trocá-lo por uma lembrança positiva. Uma lembrança de família, uma lembrança de uma viagem, uma lembrança da escola, enfim, de qualquer uma, que lhe seja agradável. E você consegue, a partir daí, melhorar o seu estado mental. O gatilho, você trabalhar o gatilho é muito difícil. Até para nós, terapeutas mesmo, encontrar o gatilho que dispara aquela situação para aquele determinado momento é muito difícil. Porque você vai trabalhar com o consciente e inconsciente da pessoa. É ela que vai lhe ajudar, vai ajudar o terapeuta a encontrar o momento certo, o X da questão, o que aconteceu. E a partir do momento que você encontra isso, a coisa se torna muito mais fácil. Trabalhar com a mente não é fácil. Trabalhar com a mente é muito difícil. O dia a dia nos traz situações que provocam, que te convidam a tomar decisões, tomar atitudes que muitas vezes não são as melhores. Nós somos massificados todo o dia com a mídia televisiva, através de uma novela, que às vezes ele causa um impacto, e é só você assistir aquela novela, você se lembra de uma situação do seu passado que não lhe foi agradável. Ou até mesmo, pode até ter sido positiva, mas na maioria das vezes ele traz situações que lhe colocam em xeque, lhe colocam em dúvida sobre o seu próprio pensamento, não é? Nós hoje temos uma situação, um país que ele está atravessando fases muito difíceis, junto à política, junto à saúde, principalmente, essa fase de internação, de isolamento das pessoas dentro das suas próprias casas, isso está trazendo
consequências muito graves. Muita gente está ficando depressiva por causa disso. Muita gente está ficando ansiosa, ao contrário. A depressão te prende ao passado e a ansiedade te prende ao futuro, né? São situações completamente opostas e você não consegue viver o seu presente. Mas muitas pessoas estão ficando depressivas. Muitas pessoas estão adotando vícios que não tinham, ou que tinham largado. Muitas pessoas estão voltando a fumar, estão voltando a beber por conta disso, porque não tem o que fazer dentro de casa. Muitas pessoas com idades mais avançadas. Então é preciso ter muito cuidado. Nós estamos numa sociedade, ela está doente e ainda não se conscientizou disso. Nós temos visto agora, recentemente, situações envolvendo os quadros de vacina, onde pessoas não vacinam, fingem que vacinam, enfim, nós vivemos no medo constante da violência. Você hoje não sai de casa porque você escuta uma notícia na televisão de um tiroteio próximo à sua casa. Você vai sair por quê? O medo toma conta de você. E no momento que esse medo começa a te torturar cada vez mais, você deixa de fazer aquelas coisas mais agradáveis. Você passa a ter mais gatilhos negativos do que gatilhos positivos. E o nosso trabalho nessa área, principalmente diante de situações de medo, de pavor, é muito interessante. Por exemplo, imagine uma situação em que você tem alguém que tem medo de cobra. Não consegue chegar a olhar uma cobra, não consegue chegar perto de uma cobra. O nosso trabalho não é tirar o medo dessa pessoa. É transformar o pavor que ela tem de cobras em medo. O medo faz você ficar vivo. O medo faz você respeitar a cobra. Você é capaz de olhar a cobra através de um vidro, mas você não é capaz mais de colocar o dedo lá dentro, sabe que você pode ser mordido e morrer envenenado. Então, trabalhar medo e pavor são as duas coisas opostas nessa questão. Apenas como exemplo. Cada situação é uma situação muito particular. Cada ser humano é muito específico na análise dos gatilhos. Ninguém pode dizer assim, existe um remédio único para trabalhar gatilhos mentais negativos. Não existe uma forma homoterápica, alopática, física de você trabalhar um gatilho anterior, trabalhar um trauma passado para todo mundo. Cada pessoa é individual, cada pessoa tem o seu trabalho, tem a sua sensação, o seu gatilho específico. E o nosso trabalho consiste justamente em identificar isso. Gatilhos, eu tentei ser assim um pouco o mais resumido possível, até porque me foi dito que eu teria entre 20 e 25 minutos para falar um pouco sobre isso. O assunto é um assunto muito grande, ele é muito vasto, porque cada experiência que você vive com o seu paciente é um aprendizado diferente para você. É algo que você acumula e você tenta usar essa experiência para os próximos. Então, eu acredito que eu tenha passado assim de forma bem resumida o que sejam os gatilhos dentro do nosso comportamento mental e deixar talvez como mensagem essa tentativa de vamos identificar aquilo que está nos causando o medo, o estresse, o pânico, a ansiedade, a depressão. À primeira vista, você diz, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sou especialista em psicologia, eu não sou médico. Como é que eu vou chegar e vou identificar o que está acontecendo comigo? Se você fizer um exercício, você vai perceber que aquela situação em particular lhe traz uma lembrança ruim. Comece a analisar, comece a pensar sobre isso. Veja quantas vezes isso acontece durante o dia, durante a semana, durante o mês. Se é de dia, se é de noite, se está frio, se está calor. Em que situações isso acontece? E tente até, se for o caso, escreva isso. Vá guardando isso com você. Para que você possa depois transformar isso. Talvez com ajuda, sim. Mas para que você possa ter os elementos identificadores daquele trauma que você tem. Esse é o melhor indicativo. Até que a pessoa possa, de posse dessas informações, consultar um especialista, consultar alguém que possa lhe dar uma ajuda. Né? O hipnoterapeuta não é o único que vai resolver isto. Né? O psicólogo pode lhe ajudar, o psicanalista pode lhe ajudar, o psiquiatra pode lhe ajudar. E eu falo muito da hipnose porque ela é um caminho muito rápido. É um caminho muito rápido. Como eu trabalho com a psicanálise, trabalho com a hipnose, porque às vezes demora muito tempo. A hipnose ela vai mais rápido ao centro do problema. Infelizmente, hoje em dia, os traumas ainda a respeito da hipnose eles diminuíram bastante.
Havia aquelas questões, a gente dizia que você, eu vou ser hipnotizado, e se o meu terapeuta tiver infarto e morrer? Eu vou ficar hipnotizado o tempo todo? Não. Você está em transe, você em 2, 3 minutos, você cai num sono profundo, acorda, abre o olho, e você pode ir embora tranquilamente. Mas eu vou ficar preso ao passado. Não existe isso, ficar preso ao passado. Você tem aquela memória, você assiste aquilo e você, como eu disse, essa palavra é muito forte para a gente, você ressignifica aquele fato e pronto, acabou. O que existe em termos de temor é que as pessoas, principalmente muitos hipnoterapeutas, fazem um trabalho que nós chamamos de hipnose de palco. Vai para a televisão, vai para a rua e coloca você em transe para você ficar parado, preso ao chão como se fosse uma árvore, comer uma cebola como se fosse uma maçã, levantar um peso que você normalmente não consegue, enfim. Mas isso é o que chama de hipnose de palco. A hipnose clínica é outra coisa. É algo feito dentro de consultório, de uma maneira muito consciente, de uma maneira muito profissional. E que se algum de vocês tiverem interesse em fazer isso com qualquer hipnoterapeuta que seja, nós temos muito bons terapeutas nessa área da hipnose no Brasil, muitos. Procurem, tentem conhecer um pouco mais, façam uma experiência e vocês vão ver que isso é algo que lhe traz muito prazer. Nós mesmos, enquanto hipnólogos, nós costumamos ter encontros entre nós que nós nos deixamos hipnotizar também, porque a sensação é fantástica, ela é muito boa, né? Te traz um alívio, te traz um prazer, uma satisfação muito grande quando você está assim, nesses transes. Mas não quero me alongar muito, acho que eu consegui passar para vocês um resumo, bem resumido, do que nós entendemos como sendo gatilho mental. Eu sei que o horário de vocês é muito apertado e eu me coloco à disposição para responder aos companheiros, se assim o desejarem. Salve. Então, parabéns aí pela bela apresentação, que é o Marcelo Deodoro falando. Uma salva de palma aí. Parabéns. Depois de uma explicação dessa, pelo menos, eu não tenho perguntas para fazer, porque na própria palestra já foi falado que cada ser humano ele é diferente um do outro. Então, cada um de nós é uma fortaleza, ou pode ser um castelo de areia. Eu sempre falo que eu vivenciei. Eu era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de experimento com arriscar a vida. Eu fui colocado em várias situações onde eu tive que criar frases para poder superar minhas fobias, ou eu estaria fora. Então, quando você entra para ser militar, uma força de elite, você, na verdade, você já chega a pessoa falando: desiste, eu não quero você aqui. E durante quase 6 meses escutando isso: não quero você aqui. Então, você acaba criando gatilhos, frases: quanto pior, melhor, eu vou sobreviver, tudo passa. Só que chega uma hora que você fica tão rígido que você parece que não tem sentimentos. É nessa hora que você realmente precisa de um profissional para te trazer novamente à Terra, porque senão você parece que é um robô. Então, muitas das vezes, eu servi quase toda a minha vida nas Forças Armadas, então eu tenho uma certa dificuldade de conversar com as pessoas. Mas isso eu estou trabalhando, inclusive, eu estou fazendo terapia justamente para poder ser uma pessoa melhor, ou viver em sociedade. Porque o primeiro passo para você querer mudar é você admitir que você precisa mudar. Porque se você se sentir numa situação que você não precisa e você não tem problema algum, você já está apresentando um problema. Então você tem que reconhecer que você realmente precisa de ajuda. Então hoje eu faço terapia para poder ser uma pessoa melhor, para poder escutar os outros, para não pensar que eu sou aquele super-homem que tentaram colocar em mim, que na verdade eu sinto dor, eu choro, eu sinto fome, eu canso, e hoje eu estou tentando ser uma pessoa melhor, até em relacionamento à minha vida familiar e à minha vida com os meus pais. Então eu fico muito grato de escutar tudo isso que eu escutei hoje. Claro que eu não sou PhD, mas a vida me abriu muitas oportunidades e eu procurei pegá-las.
conquistei muitas oportunidades, e todas elas serviram de ensinamentos para eu chegar onde eu estou. Então, agora eu passo ao nosso diretor de protocolo, Tácito, para ver se tem algum companheiro, algum associado, algum convidado que queira interagir com o nosso nobre palestrante da tarde de hoje. Presidente, eu peço que as pessoas interessadas em fazer intervenção, alguma pergunta, que levantem a mão aqui no botão de reações. Vocês clicando no botão de reações aí na barra de ferramenta do Zoom, tem levantar a mão. É só clicar ali que vai levantar a mãozinha. Ou então faz algum aceno aqui que eu possa ver no vídeo e eu coloco aqui na relação. Nós temos 4 pessoas inscritas para fazer perguntas. Primeiro, e 2 deles eu tinha certeza absoluta, eu estava aqui contando o tempo, porque eu sabia que eles iam aparecer, que eram o Sérgio e o Vasco, que foram os primeiros que apareceram. Sérgio, por favor, pode falar. Tácito, a Dulce Ferreira levantou a mão aqui na tela, tá? Ok. Boa tarde, presidente, e boa tarde a todos os companheiros. Eu tenho que me controlar para não rir. A gente está ficando previsível demais. Né? É porque eu já conheço a linha de vocês, é por isso que eu já sabia. É claro que parabéns, doutor Lino, porque foi excelente a palestra, realmente muito esclarecedora, muito clara também, né? Eu não só acredito nessa reencarnação em outra vida, como eu sei dela. Então, a gente para de acreditar quando sabe. Então, eu parei de acreditar. Hoje eu sei dela. E acho muito importante que isso venha à tona através dessas regressões e dessa hipnose. Bom, a minha pergunta é o seguinte, o senhor falou que um dos gatilhos é o do prazer e o do vício também é uma coisa que mexe muito com o prazer das pessoas, né? E eu lido com uma parte de educação muito voltado para a primeira infância, mas acabo conhecendo um pouquinho a família e junto com os irmãos você tem lá alguém que tem vício, etc. E tal. Esse gatilho do vício, quer dizer, essa tentação, ele pode ser resolvido dessa forma também? Ou pelo menos existe alguma ajuda nesse sentido? Eu sei que é difícil, eu sei que não é uma receita de bolo para todos, mas se esse seria um encaminhamento possível para uma pessoa nessa situação. Sim, dependendo do tipo de vício. Se nós estivermos falando dos vícios mais pesados, como drogas ilícitas, isso é muito mais difícil. Isso daí já está mais dentro da área da medicina, em que ela possa realmente fazer um trabalho muito maior em termos de, vamos dizer assim, de desintoxicação química do cidadão, da pessoa que se encontra nesse quadro. Entretanto, quando você está falando de vícios mais leves, como, por exemplo, do cigarro, é possível você, sim, tratar o vício do cigarro através de um trabalho com hipnoterapia clínica. Isso é possível, sim. Questões, por exemplo, como a pessoa que come demais, é possível você mudar esse quadro. Porque o que acontece? Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Nós tínhamos um caso em que uma pessoa tinha vontade de comer demais, e principalmente comer massas. Então, o que você faz numa situação dessa? Você pega essa pessoa, coloca ela em transe, né? E você faz essa pessoa imaginar que ela está comendo uma lasanha. Imagina que você está comendo uma lasanha, essa lasanha está maravilhosa, está gostosa, está fantástica, você está saboreando essa lasanha. Mas olha agora a lasanha. Veja como ela está inchando. Veja como ela está inchando na sua frente. Está inchando, inchando, inchando. E, em paralelo, como ela está em transe, você pega uma bolinha de gás, você enche essa bolinha de gás, de ar, né? Bolinha de ar, você enche ela. E você continua na sugestão, ela está inchando, está inchando, está inchando, está inchando. Em determinado momento, você, pum, explode a bolinha. Explode a bolinha, no mesmo momento que você dispara, explodiu na sua cara. Você está toda melada com a lasanha, toda lambuzada de lasanha. Essa pessoa começa a sentir até uma certa aversão àquilo ali. Então, até certo ponto é que quando você atira do quadro de hipnose, você começa a conversar, por que não a gente comer uma lasanha agora? Ela vai dizer, lasanha, não quero saber de lasanha. Porque você trabalhou esse problema dentro dela. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, Sérgio, sim, os vícios leves nós conseguimos tratar.
É óbvio que isso tem um período, né? 1, 2, 3, 4, 5 sessões, dependendo da pessoa, mas os vícios mais pesados, como as drogas ilícitas, por exemplo, isso é muito difícil. É muito difícil porque você só consegue resolver uma situação dentro da hipnose se a pessoa quiser. Eu não consigo, nenhum hipnoterapeuta consegue hipnotizar ninguém que não queira. O princípio básico é: eu quero. Então, se eu quero, eu consigo. Mas se a pessoa não quiser, não adianta. Entendeu, Sérgio? Conseguiu te esclarecer o ponto? Em relação à questão que você colocou sobre Sim, a sim, parte... eu lido mais com o alcoolismo, mas eu acho Sim, que eu já entendi como é essa. Obrigado. nada. Companheiro Eduardo Vasco. Eu queria inicialmente dar os parabéns a todos vocês pela presença, pela reunião brilhante, e especialmente ao Áureo Lino. Parabéns, Áureo, você abordou um tema que é tão complexo e tão difícil da gente tentar resumir e falar em 20 minutos, né? Mas você está de parabéns, você conseguiu mostrar para nós, vamos dizer assim, entre aspas, leigos no assunto, né? Qual a profundidade que muitas vezes todos nós desenvolvemos mecanismos, né, psicológicos que limitam o nosso dia a dia, né? Então você traduziu isso de uma forma bem simples, bem dinâmica, e eu queria te parabenizar. Eu lido na área de urologia, né? E eu tenho realmente, você tocou num aspecto muito interessante, que a gente tem visto muitas pessoas, principalmente homens, né, que têm distúrbios da função sexual por causa dessa pandemia, né? Não só pelo efeito do Covid, mas psicologicamente falando, eles estão com problemas de disfunção erétil, problemas de ejaculação muito rápida, exatamente por conta da ansiedade de não poderem se deslocar, como o Tasso que está preso dentro de casa, né? O Tasso não pode sair nem na rua, imagina. É um absurdo isso. Você vai ser multado, você não pode viajar, e aí isso vai dando uma ansiedade na pessoa que vira uma depressão, como você falou muito bem, e a gente vê as pessoas reativas, né? Qualquer coisa a pessoa está desenvolvendo tanto gatilho que ela acaba explodindo à toa na sua frente. E as pessoas estão bem reativas, né? Não sei se você tem, com certeza você tem experiência disso. Então, essa pandemia ela veio realmente para mudar os paradigmas de comportamento de todos nós, para nos melhorarmos, na verdade, né? Então, sim. A gente tem um futuro que é diferente, a gente não vai ser mais do jeito que nós fomos no passado, né? E que realmente tudo seja melhor daqui para frente. Parabéns, viu? Foi brilhante. Doutor Eduardo, só para como você entrou na questão da urologia e falou em ejaculação, eu vou lhe dar um exemplo. Imagine que uma criança, isso faz parte da criança, um jovem, com hábitos de masturbação. Ele está na sua prática e, de repente, a mãe ou o pai entra no banheiro e pega ele naquela situação. Como imagina que esse cidadão vai estar lá na frente em relação à ejaculação, à ereção e tudo mais? Como é que isso, de repente, não está afetando ele, uma coisa que foi lá atrás? É apenas para dar um exemplo na sua área, né, assim, de trabalho. Obrigado, meu. Exatamente. Obrigado, Aldo. Com a palavra, Evandro, por favor, sua pergunta. Boa tarde a todos. Evandro aqui de Volta Redonda. Prazer estar com vocês. Boa tarde. Convidado aí pelo Joper, companheiro lá da Academia de Ciências Contábeis, CRC. E eu gostei muito da palestra do doutor. Eu faço terapia já há 10 anos. Contribuiu muito com o meu desenvolvimento. E a sua última fala aí sobre masturbação foi um problema sério que eu enfrentei na minha vida durante um período, exatamente por esse fato que o senhor acabou de citar agora. Eu, adolescente, fui lá fragado pela minha mãe, e ela muito repressora naquela época, muito religiosa, aquela coisa, e aquilo me causou um transtorno muito grande na minha vida, né? E graças a Deus eu descobri isso através da terapia, da ciência, que contribuiu muito com a minha melhora. Graças a Deus está tudo sob controle hoje, mas em função desse trauma
Eu passei muito aperto e muita dificuldade na minha vida, inclusive problemas psicológicos mesmo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e a gente vai desenvolvendo, né? Agradeço pela palestra. Um abraço aí ao Pedro Dalboni, daqui de Volta Redonda, do Rotary. E tudo de bom para vocês. Espero participar de outras vezes. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Fico feliz que você tenha superado essa fase assim com bastante sucesso, né? O seu semblante, quando fala disso, diz tudo para a gente, né? Fico muito feliz com isso. Parabéns. Obrigado. Dulce, por favor, a sua intervenção. Está fechado seu microfone, Dulce. Boa tarde a todos e Boa boa tarde. tarde, Aurora. Adorei, eu precisava de assistir uma palestra dessa. E eu tenho há 3 anos, tive no início muito forte a depressão, síndrome do pânico e ansiedade, tudo junto. E dificultou mais o meu caso, porque eu fui numa psiquiatra que passou, já estava fazendo a terapia, né, com a psicóloga, e essa psiquiatra me passou um medicamento chamado risperidona, que me causou assim, um trauma terrível, eu passei a ficar tipo robotizada. E aí procurei o cardiologista, que é meu médico há mais de 10 anos, ele disse, esse remédio está te dando um efeito colateral muito forte, você não pode tomar. E ele me indicou uma psiquiatra excelente no Leblon, doutora Paola, e ela modificou toda a medicação. Bom, nesses 3 anos tive traumas. Obrigado, doutor Reunião. O neto adolescente, agora esse problema de pandemia, mas me recuperei bem. Em momento algum eu deixei de trabalhar, de executar todas as minhas tarefas, a não ser naqueles primeiros 6 meses. Agora, a minha pergunta é essa. Hoje, eu me sinto totalmente normal em todas as minhas atividades. E também sou reencarnacionista. Aí eu lhe pergunto, ela começou, a doutora Paola, agora eu estou um pouco afastada, porque ela teve Covid, está se recuperando para a gente voltar às consultas normais aqui. Mas ela tentou diminuir a medicação já umas 2 vezes. E eu diminuo, vai tudo muito bem, mas qualquer fato que aconteça extra, por exemplo, até no escritório, eu tenho uma imobiliária e tenho um trabalho, vamos dizer assim, um pouco estressante, principalmente agora com a pandemia, né? E qualquer momento que ela pede para diminuir o medicamento, eu fico muito bem, mas aconteceu um fato mais grave um pouquinho, volta a ansiedade. Aí eu lhe pergunto, aí nós retornamos à medicação normal. Isso, nesses 3 anos, apesar dos traumas que eu tive durante esse período, mesmo com coisa, teve o falecimento do meu genro agora, há 6 meses com Covid. Aí, isso é um caso muito demorado para a gente deixar totalmente esses medicamentos, ou a gente, com a terapia, vai conseguir, eu faço a terapia já desde o início, vai conseguir sair dessa medicação, ou vamos ficar nesse caso, diminuir a medicação a qualquer momento, quando acontece um fato mais grave, tem que retornar tudo de novo. Me esclarece um pouco sobre isso. Bom, vamos lá. Como a Zélia falou, também sou farmacêutico, né? E a questão dos medicamentos,
o nosso companheiro Eduardo Vasco conhece isso bastante também, o nosso metabolismo humano é alguma coisa assim fantástica. Aquele que disser, né, doutor? Aquele que disser que conhece o corpo humano vai estar mentindo, porque não conhece. Cada ser ele é específico, ele reage de uma maneira diferente ao medicamento. Um antibiótico funciona para a senhora, não vai funcionar para o outro. Um analgésico funciona para um, não vai funcionar. Não é, doutor? Uma questão desse tipo assim. Existem muitas especificidades. A senhora tocou num tema muito importante que deve ser levado em consideração. Esse trabalho com a mente ele é um trabalho que deve ser feito de forma multidisciplinar. Eu trabalho integrado com médicos, trabalho integrado com psicólogos também, porque as coisas precisam caminhar juntas. Eu jamais recomendaria à senhora, largue os medicamentos e vai ser feliz. Jamais. Isso tudo tem que passar por um processo muito delicado de análise, de, às vezes, erros e tentativas, se for o caso até de trocas de medicamentos, mas isso o seu médico, a sua médica, no caso, ele tem condições de analisar isso em conjunto com a sua terapeuta, o seu terapeuta, psicólogo, que a senhora deve estar acompanhando. Isso é um trabalho que deve ser feito a 2 a 3 mãos. Vocês precisam caminhar juntos. A senhora vai se livrar disso? Eu tenho certeza que a senhora vai se livrar disso. A senhora quer se livrar. E a partir do momento que a senhora quer se livrar, a senhora vai se livrar. A gente só joga fora aquilo que realmente não nos interessa, aquilo que nos faz mal. E isso está fazendo mal para a senhora. E a senhora quer se livrar disso. Então, em um momento futuro, que eu tenho certeza que a senhora vai ser rápida, a senhora vai conseguir. O segredo disso tudo está em entender uma coisa. A ansiedade é algo que liga ao futuro. Correto? Mas se o futuro ainda não chegou, a senhora está preocupada com o quê? O futuro não chegou. Bom, o passado está lá atrás, nos liga a depressão, mas a ansiedade nos prende ao futuro. Mas que futuro é esse se não chegou? Não sei se amanhã eu vou estar vivo, não sei se eu vou acordar vivo, não sei se amanhã eu vou estar empregado, não sei se amanhã uma bomba atômica caiu no planeta, eu não sei o que vai acontecer, eu vou me preocupar com isso? Não tem que me preocupar. Então, o grande conselho é esquece o futuro. Viva o dia de hoje, viva o presente de hoje da melhor maneira possível. Se a senhora conseguir viver o dia de hoje bem, eu tenho certeza que a senhora vai conseguir viver o dia de amanhã bem melhor. Ainda mais a senhora sendo reencarnacionista e sabendo que, aí eu vou usar uma frase um pouco mais voltada para essa área, não caia uma só folha da árvore sem que haja permissão de um pai maior. Correto? Então, se a senhora está passando por isso, a senhora vai passar porque a senhora tem condições de fazer isso. E, muito importante, deixe as frases negativas de lado. Deixe as frases negativas. Isso é mortal para qualquer um. Acabe com as frases negativas. Alguém chegar para dizer, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, eu já tentei e não deu. Vamos parar com esse negócio. A senhora vai se livrar de tudo isso porque a senhora quer. Cada dia que a senhora levantar, a senhora diga assim, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Vai deitar, deite, eu vou conseguir, eu vou conseguir. A senhora vai conseguir, não tenho a menor dúvida disso, mas a sua cabeça tem que acreditar nisso. Se a senhora não acreditar, não adianta nada. A senhora começa pela senhora mesmo. Com certeza. A senhora vai conseguir. Olha, Obrigado. foi excelente os esclarecimentos. Eu lhe agradeço muito que o senhor me tirou uma grande dúvida. Será que eu vou ter que tomar medicamento o resto da minha vida? Aí, Obrigado, Dulce. agora O nosso tempo está terminando. Nós temos ainda aqui 2 pessoas inscritas. Se for uma intervenção rápida, dá tempo ainda do nosso palestrante poder responder. Companheira Maria Inês, você estava com a mão levantada. Você ainda quer fazer uso da palavra? Ative o seu microfone. Oi, boa tarde, sim. Sou Maria Inês de Castro Alves, Rotary Clube Guaratinguetá. Eu vou ser rápida. Nós somos voluntários numa instituição internacional que trabalha com drogadição. E eles usam um método chamado ADI. É um método de abordagem direta do inconsciente. E pelos relatos que eles já fizeram, né, as pesquisas todas, eles disseram que chegam a quase 80% a percepção de melhora. O senhor conhece? O senhor indica isso? Dizem que é um método que trabalha com psicologia, né, filosofia, antropologia.
você acha desse método? Eu conheço e acho muito interessante. De novo, primeiro a pessoa precisa querer. Uma vez que ela queira fazer isso, o sucesso vai ser grande. Eu não vou dizer que vai atingir 100%. Não posso garantir isso. Até porque cada caso é um caso. Mas existe um índice muito grande de sucesso nessa abordagem. Parabéns pelo seu trabalho. Um caminho muito bonito esse daí. Bacana, obrigada. Nada. Ótimo. Obrigado. Companheira Estou tentando Zélia. ser rápido também. Companheira Zélia, por favor. Áudio. O seu microfone. Obrigada, Tássio. Áureo, só para não perder o clima, no meu caso, você vai ter que fazer para a lasanha, para o espaguete, para o nhoque, tá? Porque então não vai acontecer. Mas a minha pergunta é, nesse momento de que estamos em pandemia, que não estamos saindo, que não podemos, alguns não podem realmente sair em função da idade, de outras questões. Esse trabalho que você desenvolve, é possível fazer via Zoom, via reunião virtual, você e o paciente? Sim, sim. Não só eu, como vários terapeutas estão trabalhando nessa forma da terapia, nós chamamos de terapia online. E o sucesso depende muito, primeiro, da questão da internet, né? Que em muitos locais você não tem uma internet que seja boa, e às vezes você fica 2, 3, 4 minutos sem internet, e aí você acaba atrapalhando. Mas se você tem uma conexão boa e a pessoa está disposta, sim, nós conseguimos fazer. Demora um pouco mais, né? Não tem a mesma eficiência que tem um tratamento presencial, mas você consegue, sim, mudar comportamentos. Você consegue acertar algumas coisinhas na vida da pessoa. Obrigada. Obrigado. Presidente Marcelo, a palavra é sua. Eu só tenho novamente que agradecer ao palestrante Áureo pela excelente palestra da data de hoje. Agradecer também à companheira Zélia por ter compartilhado com todos nós aqui esse conhecimento, ao trazê-lo, ao convidá-lo para essa casa aqui, que é o Rotary Club. E agora vamos materializar nosso agradecimento, nosso reconhecimento. Vou pedir ao diretor de protocolo que ele vai colocar esse certificado do Rotary, assinado pelo presidente Gustavo Creton, que chegará em vossas mãos. Tá? Acredito que a própria companheira Zélia deve se encarregar de fazer isso, que ela é a nossa secretária, ela que confecciona esse certificado. Então, estamos muito honrados aqui com a vossa presença e sinta-se à vontade para participar das nossas reuniões virtuais, sempre que desejar, ou quando for de modo híbrido, né, no Tijuca Tênis Clube. As portas estão abertas e a sua presença sempre será muito bem-vinda. Então, é isso que, em nome do Rotary Clube da Tijuca, Distrito 4571, em nome dos associados, eu, Marcelo, faço esse reconhecimento. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado a todos. Agora, eu vou pedir a palavra ao nosso diretor de imagem, Joper, que hoje ele fez uma visita numa instalação militar, né, do Exército Brasileiro, e eu gostaria que ele compartilhasse aqui, já que está sendo gravada, para que a gente possa retransmitir a quem não pôde ter conhecimento. Joper. Obrigado, presidente Marcelo. Registrar o ato que tivemos ontem no Montanha Clube, com a sua presença e representando o Rotary da Tijuca, com o plantio da Árvore da Amizade, pela celebração do 16º aniversário do Rotary International. E hoje a visita, a reunião que tivemos de 2 horas de duração com o comandante do 1º Batalhão da Polícia do Exército, o histórico Batalhão Zenóbio da Costa, que foi criado em campo de batalha na Segunda Guerra Mundial, na Itália. E este batalhão, em seu pátio, tem o nome de um rotariano já falecido, o General Ventura. Nossa relação com o 1º Batalhão sempre foi muito estreita, muito próxima, e por razões dos comandos anteriores ao atual, houve um distanciamento. O atual comandante, Coronel Pacheco, carioca,
uma pessoa PE, portanto, ele vem da formação da Força da Polícia do Exército, uma pessoa extremamente amável, diplomática, não só abriu as portas, abriu seu tempo, 2 horas de reunião, como convidou-me para fazer uma palestra para todos os seus oficiais, para explicar a esses oficiais o que é um clube de serviço, quais os propósitos de um clube de serviço e o que representa o Rotary da Tijuca nessas relações históricas com o 1º Batalhão. Eu diria para você, meu presidente Marcelo, não é uma porta que se abre, não. Foi o 1º Batalhão da Polícia do Exército, o histórico Batalhão Zenóbio da Costa, que se abriu inteiramente para que nós possamos fazer a aproximação em nome da sociedade e em nome dos tijucanos. Muito obrigado pela oportunidade, meu caro presidente Marcelo. Eu que agradeço novamente a todo e qualquer associado do Rotary, que sempre tem a iniciativa em divulgar a imagem do Rotary dessa forma tão bonita, porque cada vez que a gente se articula, a gente acaba mostrando que estamos dentro da sociedade civil e estamos somando forças. Entendeu? E ontem, aquele evento lá no Montanha Clube, ele foi muito bonito mesmo, né? Inclusive, os convidados, eles até relataram assim, nossa, que cerimônia bonita. E valeu a pena. Olha aí, isso aí, vamos registrar. Tudo devemos registrar. Parabéns ao companheiro Joper. Já dei os parabéns também para a Zélia, né? Ao companheiro Tácito, que está sempre aí nos auxiliando, diretor de protocolo. E agora, gentilmente, eu vou pedir que faça a estatística, companheiro Tácito. Pode ser? Pode ser sim, presidente Marcelo. Nós tivemos a presença e agradecemos a 13 representantes de Rotary Clubes, Rotary Clube Maracanã, Caçapava Jequitibá, Boa Vista Caçari, Jacarepaguá, o Rotary Volta Redonda, Porto Maravilha, Mercado São Sebastião, São Paulo Aeroporto, que nos deu a agradável presença aqui e a honrosa presença do governador Fujiwara, do 4.420. Tivemos a presença, ele teve que se ausentar, do governador desse período, José Moacir Almança, do 4.780, o Rotary Clube Santos Oeste, o Rotary Clube Guaratinguetá, Terra das Garças, o Nova Iguaçu Leste. Dos 12 convidados, na presença e agradecimento ao senhor Evandro Queiroz, agradecemos a todos os convidados. E registro também a presença do governador Quintela, que é nosso associado honorário, o governador Nilton Amaral e o governador Joper, que é do nosso clube. Tivemos a presença de 36 participantes no total e parabéns ao palestrante Auriovaldo mais uma vez. Agora nós vamos dar encerramento a essa reunião de hoje, com o toque do sino, e vou solicitar ao diretor de protocolo que bote o hino à bandeira. É possível?
Parabéns, bom para valer. Está encerrada a reunião e eu vou dar mais 5 ou 10 minutos para os companheiros se cumprimentarem. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente.